vocês vão amar. Porque quem já comeu massa fresca não quer comer outro tipo de massa. É uma delícia, né, gente? E é fácil de se fazer. Bora lá aprender a fazer massa fresca e de quebra ainda vou mostrar pra vocês como é que se monta uma lasanha com massa fresca. Bora lá? E para fazer essa massa deliciosa, nós vamos precisar de 5 ovos, 500 gramas de farinha de trigo, 5 colheres de sopa de azeite e 5 gramas de sal. Logo no início da receita, vou deixar para vocês uma dica que na verdade é uma regrinha para se fazer massa fresca. Para você saber a quantidade que você faz por pessoa, a gente considera 100 gramas de farinha de trigo e a cada 100 gramas de farinha de trigo, adiciona um ovo e também uma colher de azeite. Ou seja, se você vai fazer para 2 pessoas, você colocaria 200 gramas de farinha de trigo, 2 ovos e 2 colheres de azeite. Só não mudamos a quantidade de sal, que vai permanecer 5 gramas, e se não quiser, não precisa adicionar. Pode adicionar na água do cozimento da sua massa. Então bora lá iniciar a nossa massa. Se você quiser, você pode utilizar uma batedeira, que nem eu tô fazendo aí. Você utiliza esse ganchinho aí que é específico para fazer massas. Agora, se você quiser fazer na mão, como eu já fiz muitas vezes, pode fazer também. É que com a batedeira é mais rápido, né, gente? Então fica ao seu critério, tá bom? Aí eu adiciono em uma vasilha toda a minha farinha de trigo. E depois de adicionar a farinha, eu vou fazer um buraco aí no meio para poder acrescentar os nossos líquidos. Então não precisa ser muito caprichoso não, só fazer um buraquinho mesmo para a gente poder misturar aos poucos essa farinha aí com o nosso líquido. Então feito isso, nós vamos adicionar os nossos ovos. Então eu bato os nossos ovos levemente com o auxílio de um garfo para ele ficar bem misturadinho antes da gente colocar lá no centro da nossa farinha de trigo. Então feito isso, bateu, coloca lá no centro para a gente poder prosseguir. E aí é a hora da gente acrescentar o nosso azeite. Então coloca também o azeite lá por cima do nosso ovo levemente batido. E vamos também acrescentar o nosso sal para finalizar os ingredientes aí da nossa massa. E aí assim, se você for fazer essa massa na mão, sem batedeira, você pega um garfinho e vai puxando assim que nem eu tô fazendo, pouco a pouco a farinha de trigo, colocando ela no líquido e batendo ela aos poucos até finalizar, até você não conseguir mais bater essa massa com um garfo. Aí você vai colocar a mão na massa, tá? E como eu vou fazer com a batedeira, vai ser tudo de uma vez. Mas se você for fazer com garfo, faça que nem eu mostrei aí pra vocês. Então eu inicio aqui o processo com a minha batedeira. E aí vou bater até que ela possa sovar a minha massa e fique uma massa bem lisinha. E se você for fazer à mão, que nem eu mencionei, é a mesma coisa. Você bate com um garfinho até você conseguir. Quando não conseguir mais, coloca numa bancada e vai sovando até que se torne uma massa lisa e não tenha nenhum gruminho de farinha de trigo. Eu vou mostrar para vocês já já o ponto correto dessa nossa massa, que é muito fácil. Mas enquanto eu bato aqui a nossa massa, se você já estiver curtindo os nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. Isso vai fazer com que o YouTube possa recomendar mais e mais os nossos vídeos e você obtenha cada vez mais conteúdos. Para você não custa nada, mas pra gente vale muito. E depois de sovar muito bem a nossa massa, não importa se é com a mão ou se é com a batedeira, ela vai ter esse mesmo resultado, bem lisinha, bem bonita. E aí nós vamos descansar essa massa na geladeira por no mínimo 40 minutos. Para isso você coloca num saquinho de guardar alimentos e fecha ele assim que nem eu tô fazendo, para não ressecar a sua massa, tá bom? E aí é muito importante esse tempo de geladeira, tá, gente? Aqui pra mim, ó, já passou, eu já tirei, mas eu deixei de um dia pro outro na geladeira. Mas deixar uns 40 minutinhos já é suficiente, porque se você deixar menos do que isso, quando você for abrir a sua massa, ela vai ficar voltando, você não vai conseguir abrir, você vai empurrar ela para abrir e ela vai voltar. Então você não vai conseguir trabalhar essa massa com facilidade. Então aqui, ó, eu vou polvilhar farinha de trigo na minha bancada, porque essa massa você tem que trabalhar com farinha, tá? Porque senão ela gruda. Então é muito importante você fazer esse passo a passo certinho. Tirou aí a nossa massa do saquinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa massa, porque para trabalhar com ela
inteira, vai correr o risco de ressecar a minha massa. Então, para que isso não ocorra, eu trabalho metade, deixo a outra metade lá no saquinho fechadinha para não ressecar. Então, olha como ficou nossa massa por dentro, bem lisinha, tá vendo? É assim que a sua massa tem que ficar. E aí, nós vamos utilizar um rolo, né, para abrir essa massa. Se você tiver uma garrafa, porque não tem um rolo, também serve. E aí, é só passar muita farinha aí no seu rolo para não grudar e aí trabalhar com a sua massa. Se você tiver um cilindro de abrir massas, nossa, muito mais fácil, né, gente? Porque aí facilita, você coloca lá a espessura que você quer e ele vai abrir na espessura desejada. Então não tem esse trabalho do rolo. Mas também é possível fazer dessa forma. Então bora lá abrir essa massa. E como eu vou fazer lasanha, eu vou deixar ela bem fininha, porque eu acho que fica bem mais saborosa. Como vocês veem aí, é uma massa muito fácil de se trabalhar. É só você ter bastante farinha aí na sua bancada que você não vai ter problema nenhum para abrir essa sua massa. E é um trabalho bem gostoso de se fazer. É cansativo, mas é gostoso. E aí você vai abrindo até ficar na espessura desejada para depois a gente cortar essa massa. Então abri bem a minha aqui e olha essa espessura, gente, ó, bem fininha, tá vendo? Então, procura deixar da forma que vocês quiserem, tá? E aí, eu vou cortar aqui essa massa, então começo pelas bordinhas para deixar ela bem retinha. E aí, depois de cortar a primeira fatia, eu coloco por cima e vou cortando para ficar mais ou menos todas no mesmo tamanho. Se você for fazer espaguete, por exemplo, aí você deixa ela bem grandona que nem tava, aí bem fininha, e vai cortando com a faca no estilo do espaguete mesmo. E é bom que essa massa aí você pode fazer, além do espaguete, lasanha, ravioli, vários tipos de massa e fica uma delícia. Olha que fininho que ficou, gente. Aí, para você colocar uma em cima da outra, não esqueça de passar farinha de trigo, porque senão depois ela vai grudar uma na outra, tá? Então, fez aí uma massa, passa na farinha de trigo, coloca a outra por cima. Fez a outra massa, passa mais um pouquinho de farinha de trigo e coloca por cima. Que nem eu tô fazendo aí. Não se preocupe de ressecar sua massa, porque se você não colocar, vai grudar e vai ser muito pior. Aqui eu vou abrir mais massa, então eu cortei mais um pedacinho e vou trabalhando da mesma forma que nem eu mostrei pra vocês. Até finalizar a nossa massa, né? Então aqui nossa massa já está prontíssima. Já usei toda a massa fazendo esse mesmo processo e agora eu vou cozinhar essa massa. Então em água fervente, eu não vou colocar sal na água porque eu já coloquei sal na nossa massa. Eu levei ela e deixei por uns 2 minutinhos, tá vendo? Quanto mais fina, mais rápido você tem que tirar de lá. E aqui ela já tá cozidinha e já dá pra eu montar a nossa lasanha. Olha como ela ficou, ó, tá vendo? Ela fica bem bonita. Dá pra ver meus dedos atrás, ó, porque ela tá bem fininha. E aí eu vou montar a nossa lasanha. Então, eu tenho aqui o molho de bolonhesa, que eu coloquei, que foi a minha primeira camada. Por cima desse molho, eu vou colocar toda a nossa massa que a gente acabou de fazer, deliciosa, porque fica muito, muito, muito melhor do que a massa que a gente compra em mercado, gente. Vai por mim. Depois que vocês comerem essa massa, vocês não vão querer mais comer as massas prontas de mercado. O nosso molho à bolonhesa, se você não sabe preparar, eu já fiz aqui no canal uma torta de carne moída deliciosa. Se você não viu, vou deixar no card para você clicar e dar uma olhadinha. A única diferença daquela carne lá é que eu acrescentei requeijão. Nessa, em vez de você acrescentar o requeijão, você coloca aí o molho de tomate. E aí vai ficar esse molho delicioso de bolonhesa. E aí, como toda boa lasanha, colocou o molho de bolonhesa, colocou a sua massa cozidinha, coloca fatias de presunto ou peito de peru e depois fatias de mussarela ou queijo que você preferir fatiado. E depois dessa ordem, é hora de voltarmos para o molho. Só que eu adoro colocar 2 tipos de molho aqui na minha lasanha. Então, como já foi o molho à bolonhesa, agora é a hora do molho bechamel, que é esse molho branco delicioso. Se você quer aprender a fazer um delicioso bechamel, deixa aí nos comentários que a gente faz vídeo ensinando vocês também
a fazer essa delícia. Então eu espalho todo o meu molho branco aqui na minha lasanha e aí a gente prossegue com as etapas tudo novamente, finalizando com o molho bolonhesa e uma boa porção de queijo ralado. Então aqui já foi a montagem da minha primeira lasanha, porque eu vou fazer duas, vou fazer essa e vou fazer uma menor. E aí vai ser o mesmo processo. E aí está a nossa lasanha prontinha, a outra nem deu tempo de mostrar, mas essa ficou menorzinha, porém igualmente deliciosa. E aí também vou mostrar para vocês cortada, para vocês verem como é que ficou a fatia da nossa massa fresca nessa lasanha top demais. E aí, o que vocês acharam? Façam e me contem a sua experiência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like, que é para fortalecer o canal. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas essas delícias em primeira mão, tá bom? Um beijão, até a próxima!